Eu quero falar para vocês nesse seminário, o qual eu dei um tema. Deus me atraiu para entregar o chamado. Deus me atraiu. Fala assim comigo. Deus me atraiu para entregar o chamado. Tudo isso porque o chamado já estava pronto. Amém? Eu quero contar para vocês uma história de um grande líder que está em Êxodo 3, versículos de 1 a 4. Quem estiver na mídia vai acompanhando, ok? Eu quero falar de Moisés. Moisés que estava um dia pastoreando as ovelhas do seu sogro. E em dado momento, ele chega no monte Horebe. E nesse monte acontece o extraordinário na vida dele. Fala assim, o extraordinário na vida de Moisés aconteceu. E nesse monte, Moisés olha e vê uma sarça queimando. E aquilo chamou muito a atenção de Moisés. Porque aquela sarça estava queimando, não só queimando, mas ela não se consumia. E em dado momento, Moisés procura se aproximar. Deus estava atraindo Moisés. Diga amém. E quando Deus vê que Moisés estava se aproximando da sarça, o anjo do Senhor grita bem assim: Moisés, Moisés, Deus está chamando o nome de vocês. Deus falou assim comigo em 2014. Deus usou uma sarça queimando em 2014 para me atrair para Ele, porque Ele tinha um chamado para mim. E foi no diagnóstico de câncer, bem agressivo, que não me daria chance de 3 meses. E Deus me atraiu naquele dia. E eu tenho certeza que aqui tem líderes que Deus te atraiu. E você tem um chamado. E você está procrastinando o seu chamado. Nós precisamos receber o nosso chamado e tomar posse. Amém? Moisés, Deus, quando ele chega para Moisés, ele se apresenta para Moisés. Quando ele diz, Moisés, Moisés, Moisés fica querendo saber quem é. E Deus fala assim, eu sou o Deus de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Israel. Amém? Naquele dia Deus falou assim para mim e falou para vocês, no dia que Deus atraiu. Mônica, eu sou o Deus que vai curar essa doença. Aqui tem muitos líderes curados, sarados, que chegaram aqui com as famílias destruídas, com uma doença como eu cheguei, com algo que era impossível aos seus olhos. E Deus um dia te atraiu. Deus estava lá dentro daquele teu problema, te atraindo, gritando o teu nome. Eu estou aqui, você não está sozinho. Deus escolheu Moisés, para Moisés ter uma missão. Deus disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E você vai ser usado por mim para libertar esse povo. E Moisés, interessante que Moisés conhecia todo o território. Mas Moisés teve medo. Vocês também foram chamados para o território de Porto Velho. E vocês têm medo de avançar. Porque Moisés teve medo de um território que ele conhecia, de um rei que ele também conhecia, porque ele foi criado lá. Mas Moisés estava se apegando ao conhecimento dele. E pelo nosso conhecimento humano, pelos nossos certificados, pelas nossas faculdades e nossas pós-graduações, nós não somos chamados para o reino de Deus para executar o que nós conhecemos com a nossa mente humana. Por isso Deus deu a Moisés o que ele precisava, a unção e a capacitação. Deus deu para você e para mim a unção
e a capacitação divina, que é a capacitação que nós precisamos para desenvolver o nosso ministério, para desenvolver o nosso chamado. É a capacitação divina, que é a capacitação de Deus. Amém? Deus, ele fala assim para Moisés: eu tenho visto a opressão do meu povo no território do Egito. Deus, ele usou a sarça para atrair Moisés. Deus, ele usou a sua sarça. É o problema que você está enfrentando. Deus está dentro, líderes, Deus está dentro desse problema, gritando para vocês e dizendo que vocês não estão sozinhos, que ele vai te capacitar. Amém? E dado o momento que Moisés estava exercendo a sua missão e o seu chamado, como acontece também com cada um de nós, às vezes acontece, está bem lá em Números 11, de 16 a 17. O povo, o qual Moisés estava conduzindo, eles se reclamavam porque gente dá trabalho. Aliás, eu dou trabalho. Não sei se vocês dão trabalho, mas eu dou trabalho. Gente dá trabalho porque nós temos opiniões diferentes. Amém? Então Deus, vendo isso, Moisés procurou Deus, falou para Deus o quanto, em oração, falou para Deus o quanto aquele povo estava dando trabalho e ele sentia o peso do seu chamado. Quantos de nós às vezes sente o peso do nosso chamado? Eu vou dizer para vocês o que foi que Deus fez. Então Moisés chama 70 homens dos anciões. Eu vou da unção que tem em você, eu vou dividir com 70 homens para te auxiliar. Meus amigos, meus irmãos, no dia que você se sentir cansado do seu chamado, pode ter certeza, Deus, ele não volta atrás. Ele vai te dar 12 homens e mulheres valentes, ungidas, para exercer o chamado junto com você, para te auxiliar. Mas ele não vai abrir a mão de você. Deus não vai abrir a mão de mim. Deus nunca vai abrir mão da gente, daqueles que ele já escolheu. Deus, ele vai trazer pessoas com o nível que você tem espiritual. Ele vai dar o mesmo nível espiritual para que você cresça o seu ministério. Mas desistir, nunca Deus vai abrir mão de você. Então, se você estiver cansado, preocupado, querendo entregar o seu chamado, a sua célula, ative a sua célula, porque Deus não vai deixar a sua célula ser fechada no nível espiritual. Você fecha aqui no nível físico, mas no nível espiritual, onde você for, Deus está vendo. Ali está indo um grande líder de célula. Ali está indo um grande líder de célula. E eu não abro mão. Aconteça o que acontecer, Ele vai te trazer de volta. Amém? Tudo que você precisa e eu já está conosco. Tudo que Deus precisava para tirar o povo de Israel, da escravidão do Egito, já estava com Moisés, que era a unção e a capacitação. E Deus deu o suficiente para ele suportar tudo que ele ia suportar na missão dele. Deus, quero dizer para vocês, que Deus já derramou sobre vocês a unção e a capacidade para vocês seguir o ministério de vocês e vocês aguentar o peso do ministério. Amém? Não é a sarça que queimou, mas é Deus dentro da sarça chamando Moisés. Não é o câncer que eu tive, é Deus lá dentro trazendo a cura para que eu pudesse exercer o meu chamado. Amém? E assim eu quero finalizar com vocês, lendo Marcos 16, 15, aonde o nosso Jesus Cristo, Ele nos ensina que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é ir.
Ir. Você tem que ir, você tem que ir e você não desista, porque Deus preparou tudo para você. Deus não vai te deixar sozinho no teu chamado. Deus é contigo. Você é um homem e uma mulher conciliados já com Deus. No mínimo, você já tem o ministério da reconciliação com Deus através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No mínimo, você pode chegar para alguém e dizer assim: eu era de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. E hoje eu sou assim, assim, assim. Por quê? Porque um dia eu conheci Jesus, aquele que foi à cruz do Calvário, e ali ele levou todos os meus pecados e todas as minhas dores, e eu sou uma pessoa nova, renovada em Cristo Jesus. E se assim ele fez comigo, ele vai fazer com você. Amém? Quero que vocês se coloquem em pé. E eu quero fazer uma oração rápida por vocês. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada pessoa que aqui está, que o Senhor venha tirar todo o medo, toda incerteza, todas as dúvidas, tudo aquilo que fez esses grandes líderes extraordinários travar o seu ministério. Assim eu entrego toda a nossa igreja, todas as lideranças, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Amém?